Uma vida de obediência é o que marca sua trajetória ministerial. Respondendo com intencionalidade os comandos do Espírito, o pastor José Roberto tem marcado a juventude da sua cidade, apresentando-a à alegria abundante da vida em Cristo. Apertem os cintos, pois nós iremos decolar. Recebam agora o pastor José Roberto. Aleluia. Boa noite, irmãos. Vocês estão prontos? Tem certeza disso? Amém. Eu estou animado, empolgado com tudo aquilo que Deus está fazendo aqui nesses dias. E eu creio de todo o meu coração que Deus Ele vai nos pegar de jeito nesses dias. Amém. Você só tem que se render só. Amém. Como eu disse ontem, essa é uma convocação santa. Quantos creem assim? Amém. Eu creio que Deus Ele prepara esses ambientes para que Ele possa tratar conosco. E eu posso dizer isso de uma forma muito particular. Eu participei de tantas conferências. Eu estava falando com o Maneco. Ele disse que eu sou o homem das conferências. Mas eu ia para as conferências antes, amado, para receber, para mergulhar. Eu queria dançar, pular, chorar. Eu sempre fui muito exagerado. E muito intenso também em tudo que eu faço. E essa é uma marca que eu carrego comigo. E eu me lembro de conferências que Deus tratou coisas tão sérias comigo. E sabe, amado, a minha proposta para aquelas conferências era para receber. Como o nosso amado irmão disse, uma palavra pode trazer um rumo, trazer um norte para a sua vida. E eu creio que essa é a proposta de Deus. Amém? Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa? Quantos creem que ela é viva e eficaz? Sabe, amado, se você ficar atento, eu vou te dizer, você não vai sair da mesma forma que você entrou. A Bíblia diz que ela não voltará vazia, sem que antes ela cumpra o que ela for designada para fazer. E a proposta de Deus é tirar cada um de nós aqui da zona de conforto. Amém? Essa nota está no meu coração desde o primeiro dia que o pastor Humberto ligou para mim. Sabe, Deus está querendo tirar nós da zona de conforto. Quando eu digo zona de conforto, amado, é da mesmice. Sabe que muitos de nós já se acostumaram com comida boa? Boa palavra, boa comida, e aí aquilo que era poderoso agora se tornou natural. Você não tem tanta sede e fome mais. Sabe, esse é o meu cuidado com a minha vida. Eu quero viver uma vida intensa todos os dias, amado. Sabe, eu não quero cogitar de pensar que eu vou viver de uma forma natural. Eu não quero viver assim. Eu quero acordar todo dia, amado, com a proposta de que algo vai acontecer, de que Deus vai se mover, de que Deus tem novidade de vida. E, amado, eu creio que esse evento é para isso. Sabe, eu tenho no meu coração hoje compartilhar com você um pouco a respeito da minha história. De fato, eu não gosto de falar muito da minha história, não. Me leva para o passado e meu passado não foi muito bom. Mas, por outro lado, eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que eu passei. Eu sei que não foi Deus quem promoveu as coisas que eu passei. Mas me tornou uma pessoa que não desiste. Que não fica confortável com qualquer coisa, não. Sabe, hoje as pessoas olham para a minha vida, propriamente lá em Guará, em São Paulo. Irmãos, desculpa, eu esqueci de falar com vocês. Obrigado. O menino do teclado pode ficar por enquanto. E eu me lembro que muitas pessoas, quando olham para mim, falam: rapaz, que vida boa você vive. Falam: rapaz, você deveria me conhecer lá atrás. Sabe, e amado, realmente eu vivo uma vida muito boa. Mas deixa eu falar qual é: com Deus. Eu tenho desfrutado de uma vida com Deus. Se você quer viver uma vida boa, amado, você não vai ter se você não desenvolver ela primeiro com Deus. Esquece isso. Amém? Então eu queria conversar um pouquinho com você a respeito da minha vida. Eu não sei se você sabe, mas eu sou obra do acaso. Calma que você vai entender. Minha mãe nunca namorou meu pai. Minha mãe não se casou com ele. Minha mãe foi num piquenique e aconteceu o Zé Roberto.
Então assim, eu sou obra do acaso, né? Minha mãe nunca nem namorou meu pai, vê se pode um negócio desse. Foi num piquenique e aconteceu eu. Só que depois a minha mãe casou, ela teve outros 4 filhos, que são os meus irmãos, que filhos do casamento dela. Só que eu cresci achando que o meu padrasto, de fato, era o meu pai. Eu só não entendia porque ele, quando chegava bêbado em casa, ele tinha que me amarrar na bananeira para me bater, com fio de ferro. Quando se lembra do fio de ferro? Lembra aqueles ferro antigo? Ele chegava em casa, a gente tinha lá um pé de bananeira, a gente morava na favela, na zona leste de São Paulo, e ele precisava fazer aquilo, ele tinha que me amarrar para me bater, e minha mãe não podia me defender, porque todas as vezes que ela me defendia, ele espancava ela também. Então minha mãe tinha que ver aquilo e ficar quieta. E os vizinhos indignados, só que ele era um homem muito grande, muito forte, e aquilo foi gerando indignação para muitas pessoas na vizinhança, mas todo mundo tinha medo dele. E muitas pessoas tinham muita dó de mim. E eu me lembro que nesse período, quando ele estava para chegar em casa, era o período que eu mais tinha medo, porque eu nunca sabia como é que ele ia chegar e o que ele ia fazer. Então quando ia chegando, minha mãe já fica quieto, não faça barulho, ou qualquer coisa dessa parecida. Mas quando ele chegava, ele ia atrás de mim, ele ia me procurar onde eu estava. E lá nós tínhamos um quintal bem grande, que a minha diversão, eu nunca tive um brinquedo, sabe aqueles brinquedos que toda criança brinca? A minha diversão era com as formigas. Eu fazia caminho para as formigas no quintal, essa era a minha diversão. E aí ele chegava, ele almoçava, minha mãe comia, todo mundo comia, e ele não queria que eu sentasse na mesa, e ele não queria saber de que minha mãe ia dar comida para mim. Ele tinha um ódio terrível de mim. Só que isso era um período de até os 7 anos de idade, isso. E a última vez que ele me espancou, minha mãe não aguentou e minha mãe foi para cima dele. Ele quebrou os dentes da minha mãe e colocou fogo na roupa do corpo da minha mãe. E aí aquele dia chamaram a polícia, prenderam ele, mas logo soltaram ele. E estava chegando no período de 7 anos e ele já estava começando a ficar com problema mental, porque ele tomava pinga com diazepam. Ele começou a ficar com um problema muito sério. E isso foi se agravando ao longo do tempo. Ele arrancava meu cabelo na mão. Minha mãe tinha meus cabelos guardados até um pouco tempo atrás. Eu falei, mãe, joga isso fora. Ele arrancava na mão os meus cabelos. E era um negócio assim terrível. Só que, amado, eu que tentava entender aquilo. E eu me lembro de um episódio que ele disse para mim o seguinte: vai na venda, eu me lembro, ele falou assim, e traz uma dúzia de goego. Se você não voltar com esses goego aqui, eu te mato hoje. E aí eu falei, meu Deus, o que é goego? Dentro de mim, uma criança de 7 anos. Goego. Se você não sabe, muito menos eu sabia. E eu cheguei na venda, lá era uma quitanda, não sei como é que chama aqui. E eu falei, moço, por favor, me dá uma dúzia de goego. Ele, goego? Eu falei, moço, pelo amor de Deus, o senhor precisa saber o que é isso. Ele falou assim, filho, eu não sei o que é isso. Resultado, voltei para casa sem esses goegos. E foi a maior surra que eu tomei na minha vida. E foi coisas assim terríveis. Mas quando eu estava para completar 7 anos de idade, ele já estava nesse período de loucura muito grande. Ele foi se suicidar e me levou junto com ele. E lá na zona leste de São Paulo tem o trem. Ele começou a fazer o sinal da cruz várias vezes. Era um trilho, né? O trem vem e ele me segurando pela mão. Ele colocou o pescoço num trilho e os pés no outro. E me segurando no meio da linha do trem. Esmagando a minha mão para mim não me soltar. E como a gente sempre morou perto de trilho, a gente sabe quando o trem está vindo. Porque a gente escuta o barulho no trilho. E eu estava ouvindo que o trem estava vindo. E eu desesperado, mas com medo de fazer alguma reação. E eu vendo o trem chegar e aquele trem começou a buzinar, aquele estardalhaço. Por um milagre eu consegui escapar da mão dele, mas vi ele esquartejado. Pescoço para um lado, tronco para o outro. E na minha infância, amado, eu vou dizer um negócio aqui, eu quero que você entenda a minha situação naquela época.
Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu voltei para casa animado. E aí uma senhora foi me buscar, preocupada comigo, com as minhas emoções. Mal sabia ela como é que já estava, né? Eu não tinha emoções, né? E no velório, eu me lembro que foi a primeira vez que eu chupei um chiclete. Alguns vão lembrar, ping-pong de tutti-frutti. Lembro até hoje. Era duro, meu amigo, para mastigar aquele negócio. Mas eu estava feliz porque eu não ia apanhar mais. Minha mãe não ia apanhar mais. Mas minha mãe, nós morávamos de favor naquela casa, então ele morreu, a gente tinha que ter que sair. Ou minha mãe trabalhava e cuidava da gente, e ela tentou trabalhar e deixar a gente com uma pessoa, mas essa pessoa também, o que a minha mãe comprava, deixava em casa essa mulher, levava embora, e se a gente falasse para minha mãe, ela batia na gente também. Uma situação bem delicada, mas minha mãe, por fim, achou melhor internar a gente no orfanato. Nós éramos em 5 irmãos, e eu fui para o orfanato lá no bairro do Ipiranga. E quando eu cheguei naquele lugar, um dos meus maiores traumas foi nisso. Foi a separação da minha mãe. Porque quando eu achei que ia poder ficar com a minha mãe, agora eu estava separado da minha mãe. Durante 5 anos eu ia ficar separado dela. Porque era um orfanato. Minha mãe ia me ver uma vez por mês. Que era a única forma dela trabalhar. Ela arrumou um emprego de empregada doméstica. Que inclusive ela está lá até hoje. No mesmo lugar. Minha mãe, sou fã da minha mãe. Por isso que eu tenho um problema com crente mole. Minha mãe trabalha até hoje. Minha mãe não precisa. Mas ela trabalha no mesmo lugar que ela me deixou no orfanato. Ela foi para aquela casa de família. Ela está lá até hoje. Inclusive, esses tempos atrás, fui visitar depois de 40 anos o orfanato que eu fiquei. Fui levar os meus filhos. E foi uma experiência bem delicada para mim. Bem delicada. Quando nós chegamos no orfanato agora, minha mãe chega, deixa a gente. Irmão, você não tem noção. Quem tem filho aqui deve imaginar o que sentimento deve ser esse. Ela falou assim, filha, a mãe te ama. Mas ou a mãe deixa você aqui e com seus irmãos, e eu vou saber que vocês vão ser cuidados, do que deixar vocês na rua, talvez vocês se tornarem alguém pior, e eu não quero correr o risco. Vai ser difícil para mim, vai ser difícil para vocês. Então ela deixa a gente, e a primeira coisa que fazem com a gente quando entra no orfanato é rapar a nossa cabeça para não passar piolho para as outras crianças. Só choque terrível. Então agora, eu sentado, raspando a cabeça, eu falei, não é possível que Deus existe. Será que Deus existe mesmo? E eu me lembro que minha mãe ia visitar a gente uma vez por mês, que ela tinha isso para fazer. E lá no orfanato, a mãe chegava e passava por uma sala, pegava o filho dela e ia para o pátio e passava o dia com o seu filho. Era num domingo até as 3 horas da tarde. E a mãe que não podia ir, o filho tinha que ficar naquele lugar, sabendo que daqui 1 mês ele ia ter a chance de ver a mãe dele de novo. Mas eu tinha 7 anos, os meus irmãos eram menor do que eu sou mais velho. Irmãos, eu tinha que segurar aquele nó na garganta para não chorar, para os meus irmãos menores não me ver chorando, porque eles já estavam chorando, e alguém tinha que ficar firme. Eu com 7 anos, eu tinha que ficar, a mãe vai vir o mês que vem. E aí a gente levantava às 5 da manhã, a gente tinha que orar a Ave Maria, o credo, porque era um orfanato católico. 5h30 tinha que fazer as coisas, tomar café, porque 6 horas da manhã nós entrávamos na sala de aula, e depois às 11 horas saía, almoçava, brincava até a 1h30, 2 horas de escola de novo até às 5, 5h30 tomava banho, jantava, 6h30, dormitório. E eu vi muitas coisas difíceis lá. Por exemplo, o meu irmão, ele tinha dificuldade, ele fazia xixi na cama. Então aquele que fazia xixi na cama, durante o dia, ele ficava exposto na hora do intervalo de brincar, ele ficava com o lençol dele, com mijo, para todo mundo saber que ele mijou. Eu fico imaginando se fizesse isso hoje. Mas foi assim que a gente foi tratado. E se você errava, você apanhava na mão, de madeira, palmatória. E coisas terríveis. E infelizmente,
Muitas crianças foram molestadas naquele lugar, inclusive meu irmão, que depois se tornou um homossexual. E quando eu olho para trás da minha vida, amado, depois que eu me converti, eu fico vendo aquele versículo, a Bíblia diz assim: olha, nunca te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Sabe, quando eu olho para trás, para a minha vida, mesmo naquele tempo difícil, quando meu padrasto me espancava, que minha mãe não podia me cuidar, tinha uma senhora negra chamada Dona Pedrina. Ela era, lá em São Paulo a gente chama, ela catava papelão, cobre, ela era uma catadora dessas coisas. E ela via o que o meu padrasto fazia comigo, que ele não deixava me alimentar. Então no final da tarde ela vinha escondido, na cerca. Eu falei assim: meu filho, vem cá, eu trouxe a comida para você. Sabe quem era aquela mulher naquela etapa? Eu digo, era Deus, dizendo: nunca te deixarei e nunca jamais te abandonarei. No orfanato, privado da minha mãe, de carinho, minha mãe nunca pôde me pegar no colo. Minha mãe não teve esse prazer, eu não tive o prazer. E foi muito difícil isso para mim. E no orfanato tinha uma freira, ela era a enfermeira lá. O sonho dela era ter um filho. E ela, sabendo do que acontecia lá, ela disse assim: filho, eu não vou deixar ninguém fazer nada com você. Quem era aquela mulher naquela etapa? Deus. Me lembro que quando eu saí do orfanato, depois de 5 anos e meio, eu caí para o mundo. Não usei droga, mas eu bebia muito. Então eu me tornei um DJ, fui trabalhar na noite. De quinta a domingo, colocava 5.000 pessoas para dançar. Então a forma de eu não ser tímido era bebendo. Então eu tinha que me preparar para ir para o palco. Então eu bebia muito, aí dava uma calibrada, aí eu falei: agora eu estou pronto. Aí subia, das 10 às 5 da manhã, todo mundo dançando. Inclusive foi num baile desse que eu conheci a minha amada esposa. Eu me casei com 19 anos, ia fazer 19 anos. Mas quando eu me casei, na realidade é porque eu queria ir embora de casa. Eu queria fazer sexo todo dia, né? Minha mãe não deixava fazer muita coisa. Então, eu queria viver uma vida de liberdade, sendo que na realidade eu vivia numa prisão. Eu queria viver uma vida que na realidade não existia. Porque eu vivia a vida toda preso, eu queria viver uma vida, sabe, que eu não fosse mais preso. Então eu queria liberdade. E aí me casei com 19 anos, com um ano de casado, eu falei: rapaz, eu fiz uma besteira. Fiz uma besteira. E na realidade, quando eu tomei coragem de falar para minha esposa que eu queria me separar, ela veio dizer para mim: Zé, eu estou grávida. Eu falei: grávida? Eu falei: meu Deus do céu. E agora? Falei: como é que eu vou me separar agora? Só que eu não desejava ter um filho, não queria. Era o sonho dela. E por conta de beber, eu bebia muito. Eu saía na quinta, amado, voltava no domingo. Quando chegava em casa, ela perguntava: onde você estava? Eu falei: não é da sua conta. Mas eu quero que você entenda a vida que eu vivi. Eu vivi uma vida terrível. E por conta da bebida, eu caí para esse lado horrível, sabe, de grosseria, de tratar mal a minha mulher e consequentemente depois os meus filhos. E perto da minha esposa para ganhar o nenê, a gente estava vivendo uma situação muito difícil financeira. A gente estava sendo despejado da nossa segunda casa, tudo dando errado. E a minha esposa foi fazer como é o nome? Ultrassom, né? E aí a médica percebeu que precisava controlar alguma coisa, deu um remédio, na realidade errado, e matou o neném. Faltava 9 dias para nascer. Eu falei: não é possível, cara, que Deus existe. Falei: minha infância toda espancado. Não tive minha mãe, depois vou para o colégio, depois caio para o mundo. Aí me caso, faço essa mulher sofrer. Agora meu primeiro filho morre. Falei: não faz sentido a vida. Não faz sentido. E aí quando o médico me chamou, foram 2 cenas que marcaram a minha vida e a vida da minha esposa. O sonho dela era ter um filho. No mesmo quarto que ela estava, tinha uma jovem de quantos anos? De 14 anos, que tinha ganhado o nenê e não queria o nenê. Falou assim que era para dar e que ela queria uma cinta porque ela precisava ir para o baile. E a Sandra do lado chorando porque tinha perdido o dela.
E aí o médico me chama, ele falou assim, rapaz, deixa eu te dizer, o teu filho é um natimorto, ele tem 3,6 kg, você precisa descer lá no necrotério, você precisa trocar ele, pôr no caixão. E amado, só um nó na garganta, eu não chorava, porque eu acho que eu tinha que tudo chorar, eu tinha chorado já. Um nó na garganta terrível. E quando eu terminei de enterrar o meu filho, foi quando eu falei, Deus, se você existe, você vai ter que provar isso para mim. Porque eu estou cansado. E eu me lembro que os crentes me chamavam para ir para o culto. E eu nunca quis ir, mas aí naquele dia eu voltei do velório do meu filho, eu falei, hoje eu vou na igreja. Cadê os crentes? Eu fui lá, não, a gente não vai no culto não. Eu falei, me dá o endereço. Eu falei, eu vou. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro, fui a pé. Cheguei lá, molhado inclusive, e tinha um homem de Deus lá pregando, um tal de Salomão, um evangelista. Eu falei, não é possível, esse camarada deve conhecer a minha vida. Sabe, tendo um primeiro encontro com a palavra, e ele perguntou, quantos querem entregar a vida para Jesus? Eu disse, vem cá. E eu fui lá na frente, amado, eu entreguei minha vida para Jesus, e um homem de Deus falou algo para mim. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Ele falou assim, esse texto vai ser forte para o resto da sua vida. Romanos 8:1, nenhuma condenação há. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu orei. Eu falei, só não quero ser como alguns crentes que eu conheço. Porque eu tinha pavor de alguns crentes, eles me davam vergonha, eles me davam nojo. O estilo de vida deles, sabe, falava e não cumpria, sabe essas coisas? Uma vida de mornidão, e eu via o mundo e eu olhava para os crentes e falei, não é possível que é uma vida boa essa. E sabe, amado, quando eu me converti, logo em seguida, eu conheci um homem de Deus, chamado Dave Robertson. E esse homem me ensinou uma coisa, que se eu orasse em línguas, 2 horas por dia, eu ia dar condição imaterial ao Espírito Santo, a me mudar por dentro, e tudo por fora seria afetado. Quero lembrar que quando o médico falou da minha esposa para mim trocar o neném, ele falou assim, sua esposa não vai poder ter mais filho. Porque o neném ficou morto 5 dias na barriga. Eu falei, tem mais alguma coisa para falar? Situação bem delicada, mas amado, quando eu conheci esse homem, eu vi tanto amor nos olhos daquele homem, tanta compaixão. E eu segui esse homem no Brasil inteiro, aonde ele ia, eu ia atrás. Desse homem chamado Dave Robertson. E até o ponto de um dia eu começar a dirigir para ele. Eu comecei a dirigir para ele quando ele vinha para o Brasil, Irineu Gubert trazia ele. Eu pegava ele no aeroporto junto com David Killan, que era o tradutor na época, um grande amigo meu também. E eu comecei a ter a experiência, amado, de ver aquele homem, de começar a fazer jejum, de começar a mergulhar em Deus. Porque, amado, naturalmente era difícil eu entender a minha vida e querer compreender as coisas que eu estava vivendo. Porque parecia que eu tinha nascido para sofrer. Mas na realidade não era isso. Eu tinha nascido dentro de um quadro difícil. E eu fui o primeiro a me converter da minha família. E sabe, amado, eu vou te dizer uma coisa. Eu me lembro que quando eu comecei a orar em outras línguas, eu dizia para a Sandra, falei, Sandra, eu não estou para ninguém. A gente estava sendo despejado, nosso filho tinha acabado de morrer. E não tinha outra coisa pior para acontecer. E eu me tranquei para orar de 6 a 8 horas por dia. Mas os primeiros dias foram os dias mais difíceis, porque eu tinha muito medos, temores. E eu me lembro que quando eu entrava naquele quartinho para orar, parecia que os demônios e o diabo entravam juntos. Era terrível. Porque eu tinha que vencer coisas dentro de mim. E sabe, amado, eu sei que tem muita gente ainda assim. Porque eu me lembro que eu estava crente na igreja, e com medos e temores, e com condenação, com acusação dentro de mim. E na medida que eu comecei, amado, a experimentar a vida de Deus, coisas foram sendo removidas da minha vida. Meu casamento se tornou uma grande bênção. Agora a coisa mais triste, amado, durante esse processo, é que como eu não tinha sido ensinado, sabe, então eu era muito duro. Você tem uma ideia, amado, da formação que eu tive? Eu nunca tive coragem de beijar o rosto da minha mãe. Eu amo a minha mãe. Mas eu tinha dificuldade de abraçar a minha mãe. Sempre amei a minha esposa, mas tinha dificuldade de falar que eu amava ela. E eu me lembro que quando eu fui para o Rema, aquelas verdades invadiram a minha vida. Amado, o Rema foi tão forte para a minha vida que às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo Rema como se estivesse fazendo qualquer coisa. O Rema mudou a história da minha vida.
Eu me lembro sentado ouvindo realidades da nova criação, realidades daquele que nasceu de novo. Eu falei, meu Deus, onde estava escrito isso na Bíblia? Eu vendo o pastor Jandu ensinando, depois Maneco ensinando, dando aula para mim em Sâmia. Eu falei, meu Pai eterno, e aquelas verdades entrando na minha vida, eu falei, minha vida vai mudar. Falei, agora eu entendo muita coisa, mas eu consegui enxergar Deus em cada etapa da minha vida. E amado, eu falei, se eu pude resistir àquela vida, eu posso viver uma vida muito boa com Deus agora. Sabe, amado, e eu comecei a mergulhar nessas coisas, comecei a estudar a palavra, a orar em línguas, a confessar a palavra, mas tinha coisas dentro de mim que ainda me parava. Eu me lembro que quando nós tivemos família cristã, eu estava arrumando coragem para dizer para a Sandra que eu amava ela. Fica tranquila, é só comigo que aconteceu isso. Falei, hoje eu vou ter coragem de falar que eu amo ela. Eu estava quebrantado pela palavra, mas a Sandra sempre foi, eu fui muito duro com ela. E um dia eu arrumei coragem, falei, Sandra, eu precisava falar com você. Ela, o quê? Eu falei, não é nada não, nada não. Falei, não é nada não. Eu arrumando coragem para dizer, mas um dia, amado, eu saiu. Sandra, ela, o quê? Eu falei, eu preciso falar com você. Sandra, te amo. Ela, o quê? Eu te amo. Ela, como? Irmão, que você não tem noção quanto foi difícil isso para mim. Mas saiu. Sandra, eu te amo. Eu me lembro do dia que eu fui na minha mãe. Falei, mãe, eu preciso falar com você. Deixa eu te dar um abraço, mãe. Mãe, eu te amo. Minha mãe e filha, eu te amo também. Minha mãe, eu me lembro que eu fui embora de casa logo cedo. A minha mãe falou assim, filho, você já vai embora. Me casei cedo. E poucas vezes eu vejo a minha mãe. Às vezes eu ligo para ela, falo assim, mãe, eu estou com saudade. Ela falou assim, filho, não mais do que eu. Ela falou assim, mas o que me alegra é saber que aquela decisão que eu tive de te levar para o orfanato mudou a tua história. Eu poderia ter perdido vocês, sabe, porque ela ficou condenada durante anos, amado, por não poder cuidar da gente. Sabe, eu fico vendo jovens sofrendo, dizendo que está sofrendo, dizendo que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Pelo amor de Deus, não fala isso perto de mim. Me poupa disso. Me poupa de ouvir essas coisas. Depois eu me caso, veio meus filhos, agora eu queria demonstrar amor para eles, mas amado, eu não tinha aprendido sobre isso. Até hoje eu amo os meus filhos. Mas às vezes eu fico vendo alguns pais com os filhos. Eu falei, pai, por que eu não sou assim? Sabe, são cicatrizes que volta e meia o diabo quer me condenar. Mas eu fui livre disso, irmão. Sabe, Deus tem me levado para tanto lugar. Sabe, e Deus me levou para Guaratinguetá. Eu me lembro que eu fui parar em Guará porque ninguém queria ir. Na época o pastor Eliezer falou com um monte de gente, ninguém queria ir. Eu fui parar em Guará. E eu me lembro quando eu conheci alguns homens de Deus, como Gilson, Maneco, Sâmia, Herênio. Deus me cercou de profetas. E eu me lembro que um dia eu cheguei para um deles e falei, rapaz, por que eu tenho que passar por tanta coisa difícil? Ele falou assim, rapaz, por que é tão difícil para mim? Ele falou assim, para o que Deus te chamou, você ainda está muito mole. Eu falei, ok. Sabe, amado, eu fico entendendo coisas hoje na minha vida. Eu fui levado para uma região, o palco da idolatria no Brasil está lá onde eu moro. Guaratinguetá, 5 minutos, Aparecida. O maior templo católico do mundo depois de Roma. Eles receberam agora em novembro 1,5 milhão de pessoas. Eu fico imaginando que trabalho que eu estou fazendo. Se eles recebem 1,5 milhão de pessoas, que culto é esse? Que vai 1,5 milhão de pessoas. Que às vezes na igreja o povo não vem para os cultos. Tem gente que sai do Brasil inteiro para ir lá, ônibus de toda parte do mundo, vai para lá. Vai a pé carregando cruz. E às vezes, amado, nós ficamos falando com o povo, gente, vamos para a igreja, vamos se congregar. Eu fico pensando o quanto nós precisamos melhorar ainda. Fico pensando o quanto você precisa mergulhar em Deus. Sabe, amado, eu fico pensando que tem tanta gente que fizeram rema,
tem escola de ministro, e não funciona nada. Se isso afetou minha vida tão profundamente. Mas eu me lembro, amado, de algumas coisas que eu ouvi. Eu me lembro de Maneco, Gilson, Marconi, e eu não lembro quem mais quem. Tinha sofrido o 3º assalto em São Paulo, e eu estou indo para uma conferência que eu me encontrei com eles. Eu nem conhecia eles, foi quando eu trouxe o Maneco comigo, inclusive para São Paulo, na época do seu sobrinho, não é isso? E eu estou indo lá, daqui a pouco Gilson me deu um tapa no peito. Eu não conhecia aquele homem, ele me deu um tapa no peito. Para aí! Eu falei, meu Deus, até aqui não é possível. Eu falei, o diabo. Lá em Belo Horizonte, ele falou assim, eu vi 3 reuniões no inferno para acabar com a tua vida. Eu tinha acabado de sofrer o 3º assalto. Levaram 3 carros com revólver na cabeça e tudo. O último foi, eu fui visitar a minha mãe. Na hora que eu entrei, os caras invadiram a casa da minha mãe. Eu quero o dono do carro. A minha mãe começou a entrar em desespero. Eu falei, calma, mãe. Ele falou assim, não, só queremos você, sai para fora. Aí me levaram para fora, mas eu estava consciente de quem habitava dentro de mim, e eu não tinha medo de nada. Irmão, eu vou te dizer, eu não tenho medo de nada. Mas você sabe por causa do treinamento, né? Ninguém vai... E eu me lembro que levaram, o Gilson entregou isso para mim. Ele falou assim, mas Deus vai te levantar, mas para o que Deus te chamou, você ainda está muito mole. Eu falei, não é possível. E quando eu chego lá naquela cidade, amado, onde eu estou, eu vejo o palco da idolatria. Aparecida do Norte, Guará, a cidade do primeiro santo canonizado brasileiro. Do outro lado está lá uma igreja grande, que eles fizeram um evento lá com jovens, 180 mil jovens. Em Cachoeira Paulista, a cidade. Não quero dizer nomes, um negócio absurdo. E Deus me colocou naquele meio. Eu falei, Deus, por que você me colocou aqui? E às vezes eu vou para lá, para aquela cidade, para ficar indignado. Falei, se eles podem crer, eu também posso crer para essas coisas. Sabe, amado, eu fui chamado para tirar você da zona de conforto. Você chegar aqui, não, eu estou orando. Não, você vai entender que você precisa orar. E você que talvez está vendo aí pelo vídeo e não veio, eu vou te dizer, coisa poderosa é ao vivo. É ao vivo. Se ficou em casa por causa do valor que tinha para pagar, eu vou te dizer, você deveria ter algumas experiências como eu tive. Aí você ia valorizar cultos como esse e reuniões como essa. Amém? Quero, só para não dizer que eu não falei algum versículo, deixa eu ler aqui um versículo com você. Abra Romanos, porque eu vou mostrar para você o outro lado da moeda agora da minha vida. Romanos 1:7. Eu sei que você sabe, amado, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele escreveu aos crentes que estavam em Roma. Quantos se lembra? Romanos 1:7 diz assim, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Então ele escreveu a quem? Aos santos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 12, algo fica bem interessante aqui, eu queria ler com você, lembra? Ele escreveu para os santos que estavam em Roma, aqueles que tinham nascido de novo, amém? Aqueles que tinham Jesus como Senhor. Mas ele diz em Romanos 12, que é um texto muito conhecido por nós, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois ele diz, e não vos conformeis com este século, com esse sistema, com esse mundo, mas transformai-vos, é algo que eu faço, é algo que você faz, não é algo que Deus faz por nós, pela renovação da vossa mente, para que, fala assim comigo, experimenteis. Eu fico imaginando, amado, eu gosto de dar esse exemplo. Eu me lembro que nossa família, nossos filhos, a gente não era muito convidado para as coisas na igreja que a gente era, porque a gente primeiro não tinha roupa para ir e era uma condição muito difícil. E nós fomos convidados para um casamento, nós chegamos cedo. E naquela época as coisas em casa eram muito difíceis. E aí nós chegamos lá antes de todo mundo chegar e tinha aquelas entradas, né? Aqueles patezinhos, aquelas torradas. E eu disse para os meninos, meu amigo, arrebenta. Arrebenta, porque hoje nós vamos tirar a barriga da miséria. Só para você entender o que eu estou querendo dizer. E aí depois, nós enchemos a barriga, aí o povo chegou, tudo. Aí daqui a pouco falou assim, vai servir o jantar. Eu falei, você está de brincadeira, cara. Depois que a barriga dura de tanto pão com patê que eu comi, vai ter o jantar. Aí depois
vai ter a sobremesa, o bolo. E a gente não conseguia comer mais nada. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz, amado, que se existe um processo, um meio pelo qual você entra e você faz, que você vai começar a experimentar. Fala assim, experimentar. Fala assim, a boa. Fala assim, a torradinha. Mas tem mais. Fala assim, agradável e perfeita. Amém? Mas a Bíblia diz que é um processo. Lembra, você nasceu de novo, você é filho de Deus. Mas Paulo diz que enquanto você estiver aqui, você vai ter que apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Eu me lembro, amado, que quando eu me converti, eu bebia muita cerveja. E eu me lembro que eu fui para o culto no outro dia, eu estava com a Bíblia debaixo do braço, um sol de arrebentar. E os meus amigos estavam no bar do outro lado. E quando eles me viram, ei, que foi? Falei, não, rapaz, agora eu sou crente. Crente? Falei, agora eu sou crente. Ah, não é possível. Aí ele falou assim, ei, dá uma olhada aqui, um copo gelado. E eles... Aí quando eu olhei, a minha carne... Eu tinha me convertido, mas o desejo de beber ainda estava lá. Amém, irmãos? Então é um processo que eu e você devemos fazer. E Paulo diz, eu vou repetir, ele escreveu aos santos que estão em Roma. Ele está dizendo que é esse santo, ele diz, eu rogo-vos, pois. Ele diz, pelo amor de Deus. Ele diz, você vai ter que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E depois ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E no verso 3 ele diz, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então cada um de nós temos uma função, recebemos uma medida de fé, mas ainda temos duas coisas para fazer. Apresentar o corpo como sacrifício vivo e renovar a nossa mente. Agora repita assim comigo, fala assim, isso é um processo. Amém? Então esses versículos dizem que de alguma forma, através do oferecimento do meu corpo como sacrifício vivo, eu entrarei num processo que eu não esteja por muito tempo conformado com o mundo, sua maneira de pensar e agir. Então, amado, mesmo dentro da igreja, ainda eu percebo pessoas que dizem que amam o Senhor, que amam os cultos, dança, pula, corre, mas ainda não passaram por esse processo aqui. Porque se você ainda faz coisas que ferem a santidade, eu vou te dizer, você ainda não terminou o processo não. Eu vou dizer, você só vai terminar quando subir. Porque vai se levantar situações para querer roubar sua paz, sua alegria. Amém, irmãos? Então é um processo que você entra, que dia menos dia você não vai se conformar mais com esse mundo. Se você ainda se conforma com esse mundo, se você diz, não é bem assim, eu vou te dizer, essa linguagem é perigosa. Sabe, amado, essa linguagem é perigosa. E é nisso que eu me preocupo, porque uma geração está sendo levantada. E como? Esse é o meu cuidado. Esse é o meu cuidado. Vida de consagração, de rendição, de confissão da palavra. E a nossa geração é a geração do celular, dos tablets. Infelizmente, amado, eu ouvi, acho que foi o pastor João Roberto falando sobre isso. Nossa geração não estava preparada para receber esses negócios aqui não. Porque, infelizmente, gasta-se mais tempo nas redes sociais do que com a palavra. Sabe, amado, eu tenho meu tablet aqui, mas eu prometi que eu não vou abandonar as minhas folhas. Não tem nada errado, mas amado, eu me lembro que foi isso aqui, ó, tudo anotada, estudada. Hoje você só clica aqui e vai lá, você não vê mais o contexto, você não vê mais nada. É a geração fast food. Hoje a mãe, para calar o menino, dá o celular com um joguinho para ele.
Foi isso que transformou aqueles meninos no que fizeram aquela chacina lá em Suzano, em São Paulo. Então, amado, existe uma pergunta a ser feita aqui por conta desses versículos. Qual é essa vontade que a Bíblia diz aqui que nós vamos experimentar? Qual é essa vontade? Então, que vontade é essa? Esses 2 versículos estão falando sobre o nosso chamado. Eu vou te mostrar isso. Então, a razão por que algumas pessoas não experimentam vitórias pela fé em suas vidas é que elas não estão cumprindo o seu chamado. Sabe, amado, eu me lembro de um texto, a Bíblia diz que a uns Deus deu 5 talentos, a outro Deus deu 2 e a outro 1, e a Bíblia diz assim, ó, segundo a sua, repita assim comigo, capacidade. E a ideia de Deus nesse texto é multiplicação, porque o que recebeu 5 multiplicou para mais 5, e 2 multiplicou para mais 2, e o que recebeu 1 disse o seguinte, sabendo que tu és homem severo, que colhe onde não plantou, eu guardei. Eu vou te dizer, esse camarada não conhecia o caráter de Deus. Quantos concordam comigo? Porque Deus não vai ter esse tipo de atitude. E sabe, amado, eu fico perguntando, qual é o teu chamado? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a tua função no corpo? Porque, amado, as pessoas acham que para ser um grande ministro você precisa estar velho. Você precisa ter muitos anos de ministério. Mas, amado, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Paulo levantando Timóteo bem cedo. Eu vejo Tito, eu olho para Josué. Eu vejo Moisés sendo preparado desde cedo. E a nossa geração, e amado, eu vou te dizer uma coisa. Eu não tenho nada contra estudo, pelo amor de Deus. De maneira nenhuma. Nós precisamos de crentes em todas as esferas da sociedade. Mas a pergunta que eu faço é que eu não vejo o mesmo comprometimento para o chamado de Deus como as pessoas têm para a profissão. Olha que interessante. Presta atenção aqui. A pessoa saiu do colégio, agora vai fazer o vestibular, vai fazer o cursinho, né? Para prestar para a faculdade. E é uma alegria grande, porque aleluia, agora eu vou para a faculdade e tal, faz o cursinho, paga o cursinho, estuda, investe dinheiro, o pai e a mãe se envolvem nisso. Aliás, o pai e a mãe são os que mais envolvem isso, e graças a Deus por isso. E aí quando o menino passa lá no vestibular, que vai entrar na faculdade, é uma festa, coloca no Facebook, faz isso, faz aquilo. É um negócio maravilhoso, e graças a Deus por isso. E aí quando ele dá o primeiro passo para dentro da faculdade, ele já se vê formado daqui 5 anos. Eu não consigo ver eles fazendo a mesma coisa com a palavra. Eles não se veem num chamado. Não tem o mesmo empenho de gastar tempo estudando, de às vezes tirar a noite de sono para ficar estudando, meditando na palavra. E às vezes você se forma e não é garantia nenhuma de que vai ser um sucesso. Porque eu conheço pessoas que têm 3, 4 faculdades e não usam nenhuma. Agora tem pessoas que dizem assim, se eu entrar naquela multinacional, minha vida está resolvida. Infelizmente, esse pensamento corre na cabeça de muita gente. É porque a tua segurança está nas coisas desse mundo. Não está em Deus. E Paulo, ele chega a dizer coisas bem sérias a respeito disso. Ai dos ricos que colocam a sua segurança na instabilidade das riquezas. Então nós, os pais, nós preparamos os nossos filhos, nossa geração prepara o filho para a faculdade, mas não prepara o filho para o chamado. Não investe tempo de consagração, paga o dinheiro que for para a faculdade dele, mas não paga o rema. Se o filho, pai, eu decidi fazer o rema primeiro. Não, você vai para a faculdade. Você vai dar conta disso. Se ele se perder lá dentro. Vai dar conta disso. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. É seu coisa nenhuma. E você vai dar conta de como cuida. Nem um pai, nem uma mãe cria filhos para cair na droga e na prostituição. Mas se caiu, você vai dar conta disso. Porque a Bíblia diz, ensina um menino. No caminho, não é no seu, porque muito pai não é exemplo.
Porque você cobra o que você não faz. Ensina o menino, é durante o caminho. E que caminho é esse? Do Senhor. Sabe, amado, eu tenho orado por uma geração assim, que não negocia a unção, que não negocia princípios. Eu só me lembro de Pastor Bud, homem que não negociou princípios. Eu me lembro de coisas, frases dele. Eu me lembro de Silvia falando um negócio comigo um dia. Um dos ministros foi falar com o Pastor Bud: pastor, eu queria te pedir para você ir pregar na minha igreja. Ele falou: sua igreja não, rapaz. Não vou na sua igreja, não na sua. O ministro também foi pedir lá, para ver se ele dava um tempo maior, para ter maior número de alunos. Ele falou assim: sai você de lá, porque você não tem fé. Irmão, é isso aqui, para mim bom é isso. Porque, querendo concessões. Sabe, amado, nós não temos que ficar dando concessão para princípios, para coisas fora das verdades. E eu creio que Deus está levantando uma geração, essa é a minha oração, que não vai negociar rendição. Sabe, amada, esse mesmo fogo de dançar aqui na frente, de pular, de cantar, eu quero ver isso em casa. Eu quero ver isso na palavra, no dia do arroxo, no dia que as coisas não dão certo. Dançar aqui é fácil nesse ambiente. E tem gente que já fecha a cara. Isso é material para mim, é combustível para mim isso. Não vem não. De crente mole e frouxo, eu estou por aqui. Ao olhar para a vida de Paulo, olhar para a vida de Jesus, para homens de Deus, sabe, amado, então nós vamos nos levantar, sabe, eu queria dividir um pouco a respeito da minha experiência, amado. Se eu pude sair daquele lugar, sabe, de vencer a minha alma, traumas terríveis, qualquer um pode sair. Qualquer um pode sair. Eu não só venci rancor, ódio que eu tinha pelo meu padrasto, amado, eu passei anos ainda com ódio do meu padrasto. Eu ia para cultos que eu tinha raiva do meu padrasto. Coisas não aconteciam na minha vida e eu não entendia por quê. Porque estava lá o ódio ainda. E sabe, amado, tem coisas aqui que precisam ser liberadas aqui hoje. Talvez pessoas te machucaram, te molestaram, fizeram coisas com você. Deixa eu te dizer, Deus não tem nada com isso. Não foi Deus quem promoveu aquelas coisas para a minha vida. Muito pelo contrário. E mesmo assim aquelas coisas me fortaleceram. Me colocaram em pé para não desistir e não parar por nada. Então eu creio, amado, que há uma unção de Deus aqui para despedaçar jugos. Amém? Grupo de louvor pode subir aqui. Oh, aleluia. Ele disse: nunca te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois que você entregou a tua vida para Jesus, não existe lugar ou situação que você esteve só. Porque ele falou: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Sabe essa situação que você está vivendo hoje? Ele veio te encontrar como ele foi encontrar com os discípulos no caminho de Emaús. Ele disse: eu não desisti. Ele disse que voltaria ao terceiro dia. E aqueles discípulos tinham pegado o caminho de Emaús. Mas ele prometeu que voltaria. Sabe, amado, quando eu olho para a vida de Pedro, é uma inspiração para mim. Pedro errou. Mas eu olho, ele errou tentando acertar o alvo. Se você errou, amado, mas tentando acertar o alvo, deixa eu te dizer uma coisa. Quem disse que ele desistiu de você? Quem disse isso? Um preço muito alto. Oh, aleluia. Pai, te dou graças. Você pode orar em outras línguas. Tem algo de Deus acontecendo aqui. Eu tenho um versículo para você. Um versículo que eu recebi quando eu me converti. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a promessa é que, se eu andar no Espírito, as sentenças de condenação não terão poder sobre mim mais. Amém? O que vai acontecer, amado, nesse processo? O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Quando se lembra disso? Romanos 8:26, lembra disso? Paulo nos ensina sobre isso, como oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo. E essa palavra fraqueza aqui em Romanos 8:26 é a palavra que se refere à nossa incapacidade de obter resultados pela limitação imposta da nossa carne. Era difícil para mim naturalmente perdoar o meu pai, meu padrasto. Era difícil para mim entender algumas coisas, mas porque eu ofereci o meu corpo e me ofereci para esse processo de renovar a minha mente, sabe, amado, dia após dia aquilo foi sendo tirado. Sabe a oração em línguas, amado? Eu gosto de dar esse exemplo. É como se fosse aqui um balde grande, sujo de lama, e a oração em línguas é aquela torneira com água cristalina caindo. Na medida que você ora, o que vai acontecer? Aquilo vai começar a transbordar, aquela sujeira vai começar a sair. E eu me lembro que nesse período que eu me tranquei para orar, eu só chorava, porque eu comecei a olhar as mazelas dentro de mim. Ódio, raiva, rancor, medo, tantas coisas que aconteceram, que tentaram me parar. Mas sabe, irmão, dia após dia, aquele processo foi me liberando. O Paracletos, o Espírito da verdade, foi enviado do céu, a terceira pessoa da Trindade, para te tirar desse lugar que parece um labirinto. Sabe, amado, o labirinto parece que não tem saída, mas tem uma saída. Você vai experimentar de Deus sendo teu escudo. Sabe o que é isso? Ele vai te colocar para trás. Ele vai dizer: vem, filho, eu vou te tirar daí. Esse medo, essa culpa, essa condenação. E você vai para um lugar de liberdade nele, irmão. Que a vida vai começar a fazer sentido. Vai começar a fazer sentido o nome de Jesus. Você vai entender que você está muito acima de todo principado e potestade, de todo poder, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Você vai entender que Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e está te chamando para um lugar maior de glória. Há tanto em Deus ainda, amado. Sabe, você levantar as suas mãos só para ser grato pela vida, porque você respira, porque você tem uma boa igreja, você tem uma família. Sabe, amado, eu sou tão grato. Oh, aleluia! Deus é bom, amado. Ele me tirou de um lugar escuro e me levou para um lugar de glória, onde tudo está acontecendo. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você pode ficar em pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ei! Aleluia. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, oh, que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Diga isso. Que somos os teus filhos. Que somos
filho. Aleluia! Eu não sou mais órfão, e agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Oh, aleluia! O Pai me adotou. Ouça, você que passou por algo parecido com isso, crê que a unção de Deus está aqui, que está despedaçando julgos. Deus está te levantando para um lugar maior de glória. Eu declaro ousadia, intrepidez. Queria orar por vocês, mas a gente vai ter um outro momento. Pessoas que passaram por isso, eu quero liberar algo que está sobre a minha vida. Nós vamos ter uma próxima ministração agora, mas eu queria que você mantesse esse ambiente do Espírito, porque Deus vai fazer coisas aqui. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.